amigos, tudo bem? Eu aqui, Fred João, trazendo com vocês então nosso querido Alfredo Narras. Valeu, Alfredo, por estar com a gente aqui mais um pouco nessa live aqui. Muito bom. E esse título aqui é um título bem interessante, porque o Alfredo já teve um histórico aí com relação ao espiritismo, né? Por muito tempo, né? Você trabalhou nessa linhagem toda por 30 e poucos anos, 37 que você falou, né? Quase 40 anos, né? E agora a verdade é o seguinte, o Alfredo, por qual motivo que você trouxe esse tema para a gente? Qual que é a relevância dele hoje aqui? Ô Fred, boa tarde a todos. É o seguinte, tenho a impressão pessoal minha de que há muita coisa do movimento espírita que os espíritas da atual geração não sabem. E às vezes estão seguindo por um caminho que talvez não seja a intenção original dos espíritos. Então, seria talvez uma espécie de grito de alerta, que seria a ideia de mostrar as origens do espiritismo e o quanto ele se desviou daquela que era a intenção, talvez, original dos espíritos, principalmente sob a ótica do Chico e que a gente acabou assimilando. Então, o que a gente podia falar é o seguinte: o espiritismo, quando começou no Brasil, era só Kardec. Eu, como vivi intensamente o movimento espírita dentro de São Paulo, principalmente Federação Espírita, que confedera os centros espíritas do interior de São Paulo, na cidade, eu acabei exercendo um trabalho ali que me deu muita visão do movimento espírita em relação àquilo que a doutrina espírita propôs. Né? Então, o que podia dizer? É o seguinte: o movimento espírita no Brasil, em São Paulo, sobretudo, começou na antiga casa onde a Sociedade Metapsíquica de São Paulo. Você vai falando e vou só continuar. Era um grupo de estudos que Maria estudava... Tereza, boa tarde para você e os demais. Estudava as coisas espíritas sobre a obra de Kardec. Anderson, boa tarde também. Sejam bem-vindos. A obra de Kardec chegou no Brasil através da corte imperial de Dom Pedro II. O espiritismo não deu certo na Europa, né, mas acabou dando certo no Brasil. Então, o pessoal da corte de Dom Pedro, que viajava para a Europa, trazia de Lisboa, etc., livros espíritas, a obra de Kardec, e ela acabou sendo incorporada pelo movimento religioso brasileiro. E o grande avatar disso foi o Bezerra de Menezes, que integrou os centros espíritas iniciantes, sobretudo no Rio de Janeiro, e implementou o estudo da doutrina, se afirmou publicamente como espírita, e na época ele era o cargo dele equivalia a ser um governador do Distrito Federal hoje. Era um cargo muito importante, que ele era nomeado pelo imperador. E ele declarou em praça pública, para todo mundo ouvir, que ele havia se tornado espírita, que ele havia encontrado ali as respostas para a vida que ele procurava. E aí o espiritismo pegou fogo, mas ele foi perseguido pela igreja, perdeu o cargo, não conseguiu se eleger depois da República, e foi sendo massacrado, como acontece com toda pessoa que inova, né, que rompe laços. Mas o movimento espírita, a despeito disso, se propagou com as obras de Kardec. Em paralelo, o Chico apareceu do nada, sem ser espírita, ele era católico, e começou a psicografar livros lá na cidadezinha lá dele. Boa tarde, Aninha. E as obras dele começaram a repercutir no meio acadêmico. Foi parar na Academia Brasileira de Letras. Começaram a analisar as obras dele para comparar
o estilo dos espíritos que estavam escrevendo com aquilo que estava sendo produzido através do médium. Lembrando que o Alfredo ele já conviveu com o Chico Xavier por muito tempo, né, Alfredo? Bastante. Ele tem muitas histórias, se depois alguém quiser perguntar alguma coisa referente a isso. E outra experiência também do Alfredo, com relação ao histórico dele, também é que ele já teve um estudo muito aprofundado também na ufologia, né, Alfredo? Sim. Então, fica aí a nossa curiosidade do entrevistado para vocês. Eu não queria entrar tanto em detalhe, mas acaba sendo meio que forçado a isso, porque, como eu falei para o Fred, né, era um sonho meu deixar um pouco do histórico do movimento espírita visto de fora dele, né, para que as novas gerações de espíritas não se deixassem levar por mecanismos de manipulação, de fazer cabeça, enfim, se tornarem espíritas sem saber o que é o espiritismo. Né? Qual que é o grande erro, então, que você está vendo nessa questão que te incomoda? Lavagem cerebral. É mesmo? Olha aí, pessoal. Lavagem cerebral, o movimento espírita sofreu nos últimos 15 anos uma interferência negativa de espíritos complicados. E acabou se fechando dentro de uma auréola de superioridade que é falsa completamente e acabou se desviando do seu propósito inicial e infelizmente isso leva muita gente nesse barco. Então, como eu tenho muitos amigos aí nessa seara, eu dei aula 40 anos dentro do movimento espírita, se eu puder salvar um que seja... Eu me sinto feliz. E o que você, então, qual que é o seu recado para esse pessoal? O recado para esse pessoal é conhecer as origens do movimento espírita em paralelo à doutrina espírita. O que a doutrina espírita quis fazer, né, em divulgar a vida espiritual e mostrar a autoria das revelações como sendo dos espíritos e separar isso do que os espíritas fizeram com esse conhecimento. O movimento espírita não reflete aquilo que os espíritos disseram. O movimento espírita se tornou uma máquina de manipulação. É mesmo? Então é complicado isso. A gente tem que ser alertado. Faz um mal danado falar isso. Me queima, Eu já sou expulso do movimento espírita, quer queira, quer não, por tentar resgatar a origem do espiritismo para que ele possa ser entendido na sequência dele que está vindo agora. Porque do jeito que está, o que vem pela frente, o espiritismo não absorve. Não aproveita. Isso é ruim. E o que você diz, o que vem pela frente? O que vem pela frente é a revelação cósmica. É uma amplificação, uma amplitude maior da revelação espírita. Porque é o seguinte, a revelação espírita trouxe a vida espiritual do plano terrestre, do que acontece em torno da Terra com os espíritos desencarnados aqui. Tem pouca referência de espíritos de outras esferas. Agora, a revelação cósmica vai nos colocar com os planos espirituais de outros mundos. Enquanto que a ufologia vai nos colocar em contato com seres extraterrestres, nós vamos ser colocados em contato com realidades espirituais de outras esferas. Essa é a grande abertura que a gente precisa encontrar. Olha, aqui o Anderson Santos pergunta, é verdade que depois que queimaram os livros de Kardec em praça pública, na França foi que começou a curiosidade? De fato chamou atenção, né? Valeu, Anderson, pela pergunta. Obrigado, viu? O Kardec construiu uma obra magnífica lá na França, mas ele teve que se limitar ao que a igreja permitiu que fosse publicado. Quando ele extrapolou isso, os padres logo perceberam que aquilo era inconveniente para a igreja. A razão principal que a igreja condenou o espiritismo foi a reencarnação. Por quê? Porque dá mais tempo para o pecador se arrepender. Eu não pago minha dívida nessa vida, eu pago na próxima. Para a igreja isso não é interessante.
Você tem que se arrepender agora para ficar prosélito da igreja e pagar seus dízimos. Tudo comercialmente, né? Essa é a razão. Tudo comercialmente, Então, não é que eles eram contrário ao conhecimento espiritual, não. Muita coisa que Kardec revelou, os padres iniciados que tinham os manuscritos originais sabiam. Estava tudo nos apócrifos. O Anderson coloca assim: gostaria de saber se é mito ou verdade que queimaram os livros de Kardec em praça pública na França, e aí que começou... Na França não, na Espanha, em Barcelona. É que começou a se difundir no mundo? Não, não é verdade, não é bem assim, né? A França teve alguns inconvenientes. Em paralelo à revelação espiritual que aconteceu, né, Kardec fez aquele trabalho todo de investigação, de pesquisa completamente científico, produziu os livros espíritas e publicou. Né? O resultado disso era de acordo com a assimilação de cada um. Não tinha ainda uma conotação de criar centro, escola. O primeiro movimento do Kardec foi criar uma instituição de estudo desses assuntos, mas para estudar. Esse era o foco dele. Né? Depois é que o Espiritismo se popularizou e se tornou uma obra de assistencial, vamos dizer assim. Mas no começo não era. Não, era um assunto para estudar. Você já acabou o raciocínio? Não tem mais? Esse assunto é muito vasto, muito longo. Daí, como fracassou... Por que fracassou na França? Os padres queimaram os livros em Barcelona. Mas na França, o movimento espírita que se originou lá não deu certo também. Por quê? Por causa do Napoleão. O Napoleão começou a sua coisa de conquistas, né? De conquistar os países europeus e pôr todo mundo embaixo da asa da França. E aí a França ficou sendo um país mal visto. Ninguém gostava mais nada que vinha da França, inclusive a doutrina espírita. Então, a rejeição ao espiritismo partiu do Napoleão. Que era para proteger Kardec, e em vez de protegê-lo, ele acabou massacrando o movimento trazido por Kardec. Então, não deu certo na França. Mas a queima dos livros em Barcelona chamou a atenção das pessoas inteligentes que pensam fora da caixa. E aí é que se começou a estudar o espiritismo sem conotação imperial, sem conotação com o governo, sem conotação com nada instituído, apenas com um modo de pensar. Né? Então você acha que a ideologia ela se manteve de uma maneira evolutiva e positiva em que período da história? Quando veio para o Brasil. Quando veio para o Brasil é que fincou raízes do espiritismo aqui, graças ao Bezerra. Né? E o Bezerra, então, ele usou de todo o recurso de intelectualidade, político, um homem de muita presença. Né? Sabedoria, Sabedoria, e muito popular também. Então, ele disseminou o movimento espírita, daí espalhou principalmente para Minas Gerais e depois para São Paulo. E muito bem representado pelo ator, né? O Carlos Vereza, que fez o filme. Né? Maravilhoso. O filme foi muito bem feito. Muito bom. Pouco entendido pelas novas gerações. Mas quem é espírita de décadas atrás, entendeu. O filme é genial, muito bem feito. Agora, a moçada de hoje, eu ver aquilo, por que época foi isso? De onde veio? Não tem muito... No seu ponto de vista, Alfredo, quais são os pontos positivos da doutrina e os muito falhos? A doutrina não vejo falha, né? Eu vejo que a doutrina foi uma abertura que iria continuar se abrindo. Né? Quando atinge uma meta, dobra a meta, ela não tem fim. Agora, se limitar a doutrina ao que foi dado, só o que o Kardec conseguiu fazer no tempo da vida dele, é muito pouco. Tem muito mais coisa sendo revelada. Kardec, não é que ele não sabia ou não podia fazer, ele não teve tempo de fazer na vida dele. Agora, hoje já tem essa abertura. Por isso que é preciso entender... para que o espírita saiba dar o salto da revelação espiritual para a revelação cósmica, sem passar pela lavagem cerebral que se faz dentro do centro espírita.
Essa é a mensagem que eu estou querendo passar. E você acha que a gente vai para onde com tudo isso? Você acha que tem um caminho, as pessoas vão cair na real? Vão. Como é que você vê isso daí no futuro? Porque a doutrina espírita, no final das contas, é um preparo para a nossa reintegração com os outros mundos, dos mundos dos quais nós fomos expulsos. Então ela nos prepara para nos reintegrarmos às sociedades, das quais nós fizemos parte e perdemos o mérito. Essa é a questão. Essa é uma parte do problema, digamos assim. Na frente, nós vamos perceber que, apesar do exílio, apesar de termos sido expulsos, apesar das quedas, nós ganhamos uma vantagem adicional que eles não têm, que agora, na volta, a gente leva para eles. Entende? Essa é a lei do retorno, né? Aham. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma outra curiosidade aí para passar, fiquem sabendo que ele tem um histórico bem interessante aqui, porque ele também trabalhou, a gente conversou isso nos vídeos anteriores que gravamos, ele trabalhou durante quase 40 anos dentro dessa espírita, dessa filosofia, e também tem muito conhecimento a nível de ufologia, né, Anderson? Você já foi um contatado também. O Anderson fala assim, você se lembra, Fred, que o grande Edemar Ramos falava que a primeira alma brasileira foi Chico Xavier? Eu concordo plenamente com ele. Pois é, eu estou aqui no assunto contigo hoje, né? Uma das primeiras colocações que eu fiz aqui para ele foi exatamente essa. O Ademar falava que o espírito mais velho encarnado era o Chico Xavier, né? E ele contou umas coisas do Chico fabulosas aqui. Quer contar uma coisinha ou outra para o pessoal se identificar com isso? O que você acha relevante? Eu acho relevante que alguns espíritas não aceitam, outros aceitam, enfim, uma questão polêmica, é o fato de que o Chico Xavier tem reencarnações marcantes no passado. A mais conhecida delas foi a de João Evangelista, que foi discípulo de Jesus. Olha, que interessante. Então ele conviveu direto, ele faz parte da equipe de Jesus, na realidade. Né? Que interessante. Né? E foi Francisco de Assis. Foi também? Agora, veja, por que é importante isso? Não sei se a gente tem tempo para entender, mas por que isso é importante saber essas reencarnações marcantes? Quem o cita ali, né? O que o João fez na época de Jesus? Jesus foi assassinado rapidamente, trabalhou 3 anos e se mandou. Os herdeiros da mensagem de Jesus, o principal deles é o João. João, Maria Madalena, os apóstolos que realmente se identificaram com a mensagem de Jesus. Paulo de Tarso não conheceu Jesus. Né? Então, o legado ao vivo com Jesus foi João e Maria Madalena, os mais próximos que ficaram vivendo por mais tempo, viveram mais tempo do que os outros apóstolos que morreram logo também assassinados. O João era muito pequeno, muito jovem, fugiu para a Turquia, na época era a Grécia ainda, e se escondeu lá e ficou às ocultas até 100 anos. E aí recebeu o Apocalipse, resgatando as promessas de Jesus, que Jesus tinha feito ao vivo, promessa do quê? De voltar num tempo futuro. O João resgata isso. Então, o que aconteceu com o João no final da vida dele foi que ele tirou a mensagem de Jesus da mão dos judeus e passou para o mundo. Então ele criou uma abertura, uma ruptura do judaísmo em relação à mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era tida como mensagem puramente para os judeus. E, no entanto, o Chico abriu isso para o mundo. Só que quando a Igreja Católica se tornou instrumento do poder, na época de Constantino para frente, fechou de novo, só que fechou o cristianismo dentro de uma redoma de dominação dos próprios padres. Ninguém tinha acesso a esse conhecimento que Jesus deixou. Aí vem Francisco de Assis e rompe com a igreja e põe o evangelho para o mundo inteiro. Então, o que eu estou querendo mostrar é que esses personagens marcantes, eles criam pontos de rupturas num ambiente fechado para que aquilo seja de acesso público. Essa é a missão.
E o Chico também. A missão de Kardec no Brasil, quando o Espiritismo se criou no Brasil, ele se fechou. Era um ambiente fechado. O Chico Xavier rompeu esse ambiente fechado do kardecismo e botou o Espiritismo nas ruas. Fabulosa para a liberdade de expressão. Uhum. Né? Que as igrejas, os centros espíritas, as religiões não permitem. Né? E não só isso, né? Tem centros de colégios iniciáticos ainda fazendo isso. Sim. Que são terríveis, porque são conscientes da realidade, estão aprendendo conhecimimo. Um atual momento onde tudo tem que ser revelado, fica aprendendo conhecimento, é contra a evolução. Né? Então, o que mais você lembra do Chico, com o convívio que você teve com ele, que é interessante, que a gente não contou no vídeo anterior, mas você pode contar aqui? Olha, diferente de Kardec, o Kardec ele era ele abraçava o conhecimento existente e codificava. Então, era um trabalhador técnico, né? Era um cara disciplinado. Tá? O Chico não. O Chico recebia a mensagem e identificava os espíritos que estavam dando mensagem e passava aquilo cristalinamente, sem interferência dele como médium. Então, é você conversando com o espírito. E esse tipo de mediunidade do Chico é que começou a fazer o desenvolvimento de técnicas de contato com o plano espiritual. Enquanto que os ufólogos buscam o contato com o extraterrestre, o tipo de trabalho que o Chico, não de Kardec, que o Chico introduziu, permitindo o contato de pessoas comuns com os espíritos diretamente. Então, essa é colocar o assunto na rua, tirar do centro, tirar do grupo monopolizador e pôr na rua. O Chico fez isso com o Espiritismo. Bom, conta um pouco também, Alfredo. É verdade que alguns dizem que o Chico ele foi a reencarnação do Bezerra. Não. Aliás, do Kardec. Não, de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver, isso não confere. Não. Teve um amigo do Chico, pessoal, o Arnaldo, que era o marido da Meimei. A Meimei é uma grande autora espiritual, foi casada com o Arnaldo, desencarnou e passou a dar mensagem através do Chico, belíssimas. Mensagens maravilhosas. É a Meimei. E o Arnaldo, como ele era espírita, ele criou pela primeira vez dentro do movimento espírita essa associação, essa ideia de que, olha, eu acho que o Chico é Kardec. E muita gente adotou essa ideia. Então isso foi um achismo. Aí eu vou dizer uma coisa pessoal que na convivência com o Chico, eu acabei perguntando, Chico, você é Kardec? Não, de jeito nenhum. Mas por que o pessoal fala que você é Kardec? Aí ele falou, olha, eu sou mulato, cego, pobre, não tem influência nenhuma, sou um pé rapado, uma pessoa que quem que gostaria de ser amigo pessoal meu? Ninguém. Qual é o cara ilustrado, poderoso, ou artista, seja lá o que for, que vai querer ser meu amigo? Ninguém. Eu não valho nada, eu sou um cisco. Nossa. Agora, na hora que começo a falar que eu sou o Kardec, o pessoal não é mais amigo do Chico, é amigo de Kardec. Então, isso é interesse dos espíritas, não meu. Tem outro lado na questão aí. Porque aí justifica aos espíritas estudarem Kardec. Espírita é tudo metido intelectual, tudo sabe, né? Sabe tudo. Você sabe. Eu sei porque eu vivi isso, estou falando do meu passado. Né? Então, o cara que sabe tudo vai querer ser amigo de um pé rapado lá, dos cafundó? É verdade. Pessoal, ele teve quase 40 anos de convivência, né, de históricos com a doutrina espírita e conviveu diretamente com o Chico em vários momentos, inclusive da época do seu governo, né, lá no Costa e Silva. A gente contou essa história nos vídeos que fizemos aqui. E tem tantas outras coisas. A gente, na verdade, tem um histórico do Alfredo bem grande, bem vasto. O que te levou a gostar do Espiritismo e a ver que tem muitos erros a partir da sua convivência? Foi algum sonho? Alguma coisa? Foi evolução da família? Foi a evolução do movimento. Eu peguei o Espiritismo quando ele era, digamos, essencialmente Kardec. Depois entrou o Chico.
Então, o movimento espírita, vendo que o Chico era um talento mediúnico fabuloso, o movimento espírita cooptou o Chico do catolicismo para o espiritismo. Porque os padres não aceitavam o Chico. Então, ele migrou para o espiritismo. Mas ele não era a essência do movimento espírita. A essência do movimento espírita sempre foi Kardec. E o Chico, então, foi... Para incorporar o Chico no movimento espírita, transformaram ele num Kardec. Que não é. Só que o movimento espírita de São Paulo, e acho que de grandes regiões do Brasil, grandes centros do Brasil, teve uma influência que ninguém percebeu. Qual a influência mais importante no movimento, não estou falando na doutrina espírita, no movimento espírita. Aqui em São Paulo, eu fui aluno do comandante Armon, 66, 67, acho que até 68, acho que foi 2 anos, tive aula com ele. Depois ele faleceu. O comandante Armon era um militar da Força Pública de São Paulo, eu não lembro que título, que cargo que ele tinha, mas era um cara legal, importante. Ele se aposentou e foi para a Índia. Ficou 3 anos na Índia, num ashram, estudando o hinduísmo, aquelas coisas todas. E quando o comandante Armon veio para São Paulo de volta, ele era maçom, se tornou maçom. E da maçonaria ele entrou na Sociedade Metapsíquica de São Paulo, que acabou se transformando na Federação Espírita de São Paulo, quando introduziram as obras de Kardec. Então, essa trajetória é muito importante de ser dita. Os espíritas não sabem a influência do comandante Armon, se sabe o nome dele, mas não sabe o que ele fez. O grande fator, o fator Armon no movimento espírita é o predominante. E os espíritas não sabem disso. O que o comandante Armon fez? Ele transformou o espiritismo, aqui em São Paulo, na Federação Espírita, numa escola iniciática. Ele que fez a isso? moda hindu. Olha! Criou as escolas, né? No primeiro grau de iniciado, aprendiz, discípulo, aquela coisa toda. Você leva 10 anos estudando para poder se tornar espírita. Isso é uma escola iniciática, que não é a proposta do espiritismo. Nunca foi. Né? Então o fator Armon é que criou o movimento espírita, que é uma coisa diferente da revelação espírita. E ele não fez isso por maldade, não. Ele fez isso porque a igreja ainda era muito forte no Brasil. E não dava para fazer um movimento aberto, então ele fechou. E mais, ele trouxe vantagens para o movimento espírita que não existiam. Por exemplo, a revelação da história dos capelinos, que ele escreveu. É ele que trouxe também. É ele que trouxe. Em São Paulo foi. O Chico escreveu A Caminho da Luz. Mas o livro A Caminho da Luz não era aceito dentro do movimento espírita. Só foi... Poucos estudiosos mencionam ele. Mas o comandante é que a primeira aula da escola espírita em São Paulo, você ia assistir a primeira aula de um curso de Evangelho na Federação Espírita de São Paulo, na década de 60, a primeira aula era Exilados da Capela. Você vê que é a abertura cósmica. E o Espiritismo não absorveu isso. Não absorveu. Depois que ele morreu, em 69, esse assunto foi morrendo, ficou na mão das pessoas que pensam. A turma que sofre lavagem cerebral, que é obrigada a trabalhar nos moldes e aprender só o que é dado em sala de aula, esses estão lá, não sabem a origem de nada. Tem que estudar fora. Esse é o drama do Espiritismo que eu tento alertar muita gente, o pessoal não percebe. Enfim, mas ele trouxe o estudo dos chakras, que Kardec não fez. Ele trouxe as práticas de passe, que o movimento espírita de Kardec não tinha. Ele trouxe esses trabalhos de cura mediúnica, que Kardec não tinha. Kardec fez contato com os espíritos para receber mensagem. O Armon introduziu o contato com os espíritos para desobsessão. É diferente do de Kardec. É verdade. O pessoal não percebe isso. Kardec não introduziu isso.
Kardec produziu o médium como um autor de revelação, um intermediário de revelação espiritual, enquanto que o Armond colocou o médium na condição de trabalhador do bem fazendo caridade, que é diferente, né? Então, esse sincretismo do movimento espírita, os espíritas de hoje não sabem. Eles pegam esse pacote pronto, vem como um produto acabado, lavagem cerebral e fica naquilo. Então não desenvolve, não atualiza, não cresce. E não vai evoluindo, né? O espiritismo só cresceu aquilo que nós já conversamos em outras ocasiões, cresceu por apoio dos militares. Enquanto os militares estavam no poder, o movimento espírita bombava porque era apoiado. Ele contou essa história num dos programas que fizemos agora há pouco aqui, e é bem interessante porque ele vai contando o crescimento, inclusive o envolvimento de uma das esposas do atual presidente na época, com o Chico Xavier. Sim, correto, perfeito. Então, e aí é interessante porque esse vídeo logo a gente põe no ar também, o que a gente vai editar direitinho e tal, acabamos de gravar, né? Então tem muita coisa curiosa que a gente veio trazer à tona para vocês hoje aí, através do Alfredo Narras com a gente aqui. O que mais que você acha que é importante e relevante colocar em pauta, que está sendo mal interpretado, não está andando, está sendo equivocado? O meu modo de ver, pessoal, é que os espíritas são as pessoas que vêm encarnar na Terra com maior preparo para desenvolver as revelações para a humanidade. É missão. Mas estão se desviando. O que era para ser uma missão de esclarecimento, de divulgação, de penetração, de um fermento penetrando na massa, para desenvolver a massa, acabou se tornando propriedade privada de meia dúzia. Segregado dentro das quatro paredes de centro. Alfredo, mas a gente vê isso, na verdade, segmentado em todas as escolas iniciáticas acabam sendo sectárias. Por que a gente está num momento onde a globalização está a todo vapor? Está tudo na internet o tempo todo, as notícias estão fervilhando, tanto os fake news como as verdadeiras. Por que o conhecimento, ele na verdade não pode estar na mesma rapidez? É o medo de ser mal interpretado, é o medo de perder o controle da revelação. Então, eu sou dono dessa verdade, essa verdade é minha, eu sou espírito, o conhecimento espiritual é meu. Quiser saber espiritismo é comigo. Esse é o problema. Você se torna dono, proprietário. Isso é um equívoco tremendo. Ninguém é dono de nada. Ninguém pode ser. Ninguém pode ser. Então, isso prejudica, porque tem muita gente fora do movimento espírita que gostaria de conhecer o espiritismo, mas não está a fim de se submeter a uma escola iniciática num centro espírita cujas aulas são dadas por donas de casa, pessoal que não tem preparo. Você tem alguma outra ordem, algum colégio iniciático, alguma coisa que você simpatize, que você acha que isso pode responder muitas questões? Sim, com certeza. Quais são as ordens que você acredita que são boas para hoje? Bom, eu acho que a revelação espiritual nos coloca num grau de entendimento de coisas essenciais, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Ela responde perguntas filosóficas, profundas. Então essa eu acho que é a grande missão do Espiritismo, provar que você tem uma alma imortal que está aqui. Essa alma está temporariamente aqui num processo de trabalho ou aprendizado, e que isso você cria um acervo na sua consciência que você leva para a tua vida imortal. Bom ou mal, dependendo do que você fez com a sua vida. Então, essa questão que eu acho fundamental, o que eu faço com a minha vida? É saber de onde eu vim, para onde eu vou, já tem algumas respostas, pelo menos parciais. Eu vim da reencarnação passada, vou para a reencarnação seguinte. Agora, você saber que você estava num plano espiritual antes desse universo existir, que você, de certa forma, é coautor, é co-criador dessa porcaria que foi feita, é outra história.
É verdade. Você se torna responsável por tudo que está acontecendo, e não porque errou aqui dentro. O erro foi antes. Mas você continua assinando isso, né? Estamos aprendendo. Nós estamos pondo a culpa nos outros. Não, mas tem alguma ordem iniciática que você fala assim, bom, essa doutrina aí, ou então essa ordem aí responde Todas elas são boas. O ideal seria casar todas elas. Veja só, você teve a Blavatsky, que trouxe grande parte disso. Né? Você teve o Steiner, que trouxe a antroposofia, genial também. Tem várias. Né? A própria maçonaria também é uma esplêndida escola iniciática, maravilhosa. E tem muito conhecimento, mas está tudo guardado, tudo em caixinha. Né? Porque as pessoas dizem que guardam porque os outros não sabem o que fazer com esse conhecimento, pode ser mal utilizado. Mas isso não é usado também, como você falou, para monopolizar? Para você criar prosélitos. Então. Esse é o problema. A escolha aí é entre proselitismo ou abrir mão do poder. Então é complicado. Veja só, uma coisa curiosa. Hoje está aparecendo muito filme espírita, né? Muitos. Isso já. O detalhe é que isso já era para ter sido feito na década de 60. Olha o drama só. Vou te contar uma história também que eu vivi. Pela primeira vez eu vi o Chico chorar copiosamente. Foi um drama porque foi quando ele teve a notícia de que a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, na época, que congregava todas as federações estaduais, havia negado aos americanos, não sei se era da Fox ou da Warner Bros., não lembro qual dessas companhias, queriam fazer filmes épicos com os romances do Emmanuel. A federação negou. Não, o direito autorial é meu. Se eu delegar esse direito autorial para vocês, vocês vão deturpar a doutrina, vão deturpar o conhecimento, vão mistificar, vão criar um ambiente. E não deixaram fazer o filme. Eu não fiz filme para ser propriedade privada da FEB. Eu fiz os livros para serem divulgados para o mundo inteiro, a pedido dos espíritos. E agora, depois de tanto tempo, estão comercializando esses filmes. Então. Mas não faz com o mesmo nível que se fazia filme épico naquela época. Nós perdemos muito tempo. Mesmo com os recursos tecnológicos de hoje. Porque antes você filmava um filme Cleópatra, um filme de 3 horas. Né? Os americanos tinham tudo na mão. Eles faziam a coisa. Hoje é tudo comercial, né? Hoje a visão de gestão rápida, né? A visão que você está querendo dizer, então, que a questão não é tecnológica para se produzir. Não, mas é conteúdo do romance. Conteúdo ideológico do que já é produzido, né? Então isso foi um erro dos espíritas. Não foi? Até hoje ninguém. Agora, você vê peças de teatro, tal, há 2000 anos, 50 anos depois. Existiu 2000 anos. Então, mas, puxa, isso é o romance, 500 páginas, vai fazer um épico colossal. Para você entender a política romana, a política judaica, está tudo lá. O papel de Jesus no meio daquela confusão toda, por que no meio dos judeus e não no meio dos romanos? Está tudo explicado ali. Como era o comportamento de cada povo. Está tudo ali. E a gente vê filme épico dos romanos, da época de Jesus, o que eles mostram? Crucificação. O cara fez merda não matando. Não, você quer coisa pior que você vê os filmes que a própria Record está fazendo? Pois é. Mas não atende os requisitos espirituais. Então. Atende requisitos históricos, né, conhecidos, mas são relativamente fiéis, porém não tem o que está por trás dessa realidade. Que é isso que os romances do Chico contavam. O que está por trás de cada fato da vida de Jesus? Ninguém sabe. Se não lê, não estudar. Exatamente. Podia. Não, outro dia também eu tenho visto aqui várias pessoas que a gente conversa, até com amizade, e depois a gente vira amizade e fala assim, pois é, rapaz, você viu que a gente tem vários títulos bacanas, mas não fizeram um filme ainda do Cavalo de Troia, cara. E não fizeram mesmo. O Cavalo de Troia é um grande clássico, aí, uma literatura muito bacana. Fantástico. Virou vários capítulos, mas não nem o primeiro, que é o Cavalo de Troia, que conta a história de Cristo.
Então, se foi feito e Eu se faria um grande conheci filme. Conheci o autor. Né? Ah, você conheceu? Sim. De conviver ou de... Sim, JJ Benítez. Conheci, esse é modo de falar. Eu li os livros Cavalo de Troia. Primeiro, quando eu li, eu fiquei apaixonado. Fui no Chico perguntar para ele: a história é verdadeira, Chico? Ele falou: em parte. Ah, em parte? Em parte. Ele falou assim: olha, o romance criado em torno da descoberta dos manuscritos é criação do Benítez. O conteúdo que o autor conta, o que ele viu, com riqueza de detalhes, inclusive. o que ele viu é o espírito que estava presente na época de Jesus e encontrou no Benítez um médium capaz de relatar aquilo que ele viu quando estava lá na época de Jesus. Que curioso. Então olha tem isso. duas coisas conjugadas ali. E o Benítez criou todo aquele ambiente de fazer a uma moldura máquina. para um quadro, né? Sim, sim. Mas é verdadeiro. Essa verdadeiro. parte da vida de Jesus ali, aqueles detalhes de comportamento da sociedade, da coisa, é o que o espírito viu desencarnado. É que interessante. A conversa, inclusive, parece muito autêntica. Autêntica, É impressionante. Velho. Então, não daria um grande filme esse? Daria um grande Tremendo, filme. filho. Não fizeram ainda. Não fizeram. É uma pena, né? O Benítez é um cara genial. Genial. Um cara que pôs muita coisa a céu aberto, sobretudo da ufologia, não da ufologia mística ou a ufologia oficial. Ele colocou verdades de experiência vivida, o que é diferente de um e de outro. Né? Porque muita coisa da ufologia é colocada por gente que estuda, mas não tem a vivência. É diferente. Diferente. É diferente. Ouve os relatos, investiga, analisa, vê lá as evidências, tal, papapá, constata, tá, ponto. Então esse é um ufólogo tradicional. Agora, os ufólogos já procuram saber, bom, mas quem são esses caras, de onde eles vieram, o que estão fazendo aqui, o que está por trás de uma nave, quem está dentro de uma nave, que missão esses caras estão cumprindo aqui, o que fazem? Isso já é outro lado. É o departamento, né? Departamento. Mas é o que funciona, é o que vale. Né? O resto é efeito especial de uma coisa mais profunda. Né? É verdade. Bom, você tem mais alguma coisa a acrescentar, então, Anderson, o Alfredo? Porque, na verdade, a gente falou de vários A detalhes. gente começando a voar, né? Porque, na verdade, a ideia é essa mesmo. Você pega um tema e vai deslinchando. Isso. Destrinchando porque é um leque que se abre, né? Mas tem alguma coisa que ficou no ar sobre essa questão que você acha que era preponderante e não foi colocado? Não, eu acho que tem aspectos que são meus, pessoais, que eu acho que Não convém não colocar. convém, não é. Mas o que é importante é que você quis chamar a atenção dessa live é exatamente para isso. Que existe uma lavagem cerebral também muito grande, muito forte, atuando no espiritismo, e que não permite que as pessoas cresçam. Centros, mas em muitos centros. E que não permite que as pessoas vão além. Então, e a ideia que você passa para elas é exatamente essa: pensar, ser um livre pensador dentro da doutrina para buscar novas respostas. Né? Não ser impedido de trabalhar, não se impedir de trabalhar, não se revoltar contra isso, porque você perde o trabalho. Mas se continuar trabalhando, porém, fora dali, ninguém precisa saber o que você faz. Vai estudar, pesquisar, né? É importante isso. Vai crescer, né? Não ficar... Espírita é só ler livro espírita. Se o espiritismo não aprovou, não é verdade. Não é. Kardec não disse, não existe. Não é assim. A gente não acabou não falando, quando a gente falou sobre o Chico outra vez no outro vídeo, a gente não perguntou, a gente perguntou a respeito da veracidade dessa data limite aí, que todo mundo fala, que foi o Chico que... Eu ouvi ele falar isso ao vivo. Primeiro que eu assisti ao vivo o Pinga O Fogo. Pinga Fogo, você viu isso? Mas sim, foi na minha época. E em privado ele conversou várias vezes sobre isso. Olha, a Terra vai ter uma ascendência na sua curva de conhecimento quando começarem os contatos. Mas para isso a Terra tem que estar pacificada. Quando, Chico? Quando? Olha, a estimativa é de que se em 50 anos não estourar uma terceira guerra mundial que acabaria com tudo, por causa da energia atômica, aí o homem vai tentar se conviver as nações entre si com acordos comerciais, acordos de convivência, e isso sim daria condições para o contato começar. Isso está posto. Agora, o contato oficial que marca
Bom, a partir de agora a Terra está conectada com os mundos do universo. Esse start vai ser dado quando Jesus voltar, está no Apocalipse. Então, enquanto não vier uma visita oficial de Jesus, pessoal, sou eu, tá? Mas ele não vai falar que é ele. Vem na navona dele, a nave dele, vem dar recado, entra em todos os meios de comunicação, para tudo, eu vou falar. Então conta um pouco mais disso pra gente, que quem está curioso do outro lado. Essa expectativa que a gente tem, né? A revelação cósmica. Você está numa prisão, quando você vai sair da prisão, vem uma autoridade e fala, olha, você está livre, pode sair. Né? Essa autoridade é Jesus. Então, a humanidade é um presídio, isso aqui. É a caixa de sujeira do cosmos. Só que nós já melhoramos muito e adiantamos mais do que podíamos. Então, isso aí, agora, está merecendo voltar a ter convivência com os outros povos, porque nós já temos condição. Então, mas no teu ponto de vista, você acha que esse momento está longe? Eu acho que falta preparo pra gente, porque nós vamos conviver com criaturas muito diferentes de nós mesmos. Se você tem preconceito de conversar com uma pessoa de cor, um homossexual, esse tipo de preconceito... Ainda é muito primário aqui, né? Ele é real, ele existe. Agora, você imagina o preconceito que nós vamos ter com pessoas que têm a cabeça desse tamanho, um corpinho desse tamanho. Você vai se achar o máximo perto do cara. E você, quando vê um ser de uma beleza exuberante, estonteante, de uma mulher extraterrestre, loura, de cabelo solto, beleza física impressionante, e você vai sentir um caquinho desse tamanho. Puta, esses caras são maravilhosos, lindos, bonitos. O que eu sou perto desses caras? Aí você está falando em que tipos de seres que podem vir na convivência? Principalmente capelinos, né? Ah, é? Eu vi muitos, são muito bonitos. Os capelinos são lindos, são louros de olhos azuis, tal. Que são belíssimos. O pessoal tem até um outro nome para esses seres aí. Como é que é o nome deles? Não sei lá. Já me fugiu a cabeça, mas eu já entendi qual é. Falavam de outro jeito sobre eles. Então quer dizer que os capelinos estão aí. Tem de tudo lá fora. Até, eu não sei, os amigos que nos ouvem talvez não tenham conhecimento espírita dos livros espíritas, falando da revelação, e não dos espíritas, que são preconceituosos, em grande parte. Veja bem, tem um livro de Camille Flammarion, de 1857, século passado, meados do século passado, Camille Flammarion, o maior astrônomo da Europa na época, e o primeiro observador de disco voador. A primeira foto de disco voador foi Camille Flammarion que fez. Ninguém sabe essas coisas, né? Ninguém fala, é um absurdo, mas é real. Esse Camille Flammarion, médium extraordinário, escreveu vários livros. Um dos livros é citado frequentemente por Kardec, porque ele tem um livro dele que é Pluralidade dos Mundos Habitados. Um livro fantástico. Todos os mundos são habitados em diferentes graus de energia. Ponto. Tem um outro livro dele, que os espíritas não leem também, eu fico indignado com isso, um livro fantástico, do Camille Flammarion, não é de Kardec. Escrito assim, Narrações do Infinito. Ele faz uma viagem astral, tipo dessas do Wagner Borges, e ele vai de planeta em planeta narrando o que ele está vendo. Caramba! Então ele vê planeta habitado por... como é que chama esses que nós não gostamos aí? Os reptilianos? Reptilianos. Ele viu o planeta habitado só por aves, só por seres alados com aves. Ele viu o planeta habitado só por seres felinos. E assim vai. Então, cada planeta surgiu de uma espécie diferente. Nós, por azar, por sorte, surgimos dos mamíferos. Mas tem seres viventes, inteligentes, que fazem tudo o que nós fazemos, mas se originaram de outras espécies. É só isso. Então a inspiração desses caras que fizeram Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas, por exemplo,
tem muita base verdadeira de acordo com o nosso. Com certeza, com certeza. E eles sabem que isso é verdade, porque eles têm contato com os caras lá que estão contando tudo. Aí eles transformam isso em filme até para nos preparar para os contatos. Já ouvi falar essa história também, é verdade. Eu preparo. Vocês vão ver isso aí. Como é que vocês vão lidar com isso? É problema seu. Tanto é verdade que você viu que a tecnologia que você via na Jornada nas Estrelas, hoje já se aplica. Já se aplica. Ainda não se falou do teletransporte, mas isso já tem. Mais humana, né? Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu pai. Pois é, e tem mesmo. O Anderson dando mais uma contribuição aqui. Muito bom. Porque na verdade, é verdade. Você fala que existem dimensões. Se você pegar o astral e subdividir, sei lá, em quantos infinitos mundos paralelos, tem mesmo, né? Porque cada vibração, você está num ponto dele, né? Uma frequência vibratória. A frequência. Uma faixa vibratória. Tem naves extraterrestres que são do plano espiritual de outros planetas, são naves mentais, não são naves tecnológicas somente, são naves dimensionais, intradimensionais. Essas naves, quando vêm para a Terra, estacionam no nosso lar, que é uma cidade descrita por André Luiz. Que está no filme, inclusive. Não é? Então, tem tantas realidades para a gente. Tem uma outra história também que eu vi que tem uma gigantesca nave, parece, acho que parada nos anéis de Saturno, né? É de Jesus. É de Jesus? Essa gigantesca é dele? E o que acontece? Qual que é o tempo de espera para essa nave entrar em ação e vir para cá? Está esperando. Para eles o tempo passa numa velocidade de segundo, né? Numa coisa diferente, né? Mas eles estão esperando a gente ter condições de se merecer isso. Acho que vai demorar muito, eles vão esperar sentados. Eu acho que não, as coisas são... Quando há um desenvolvimento consciencial rápido, todo mundo... Putz, isso é verdade, todo mundo aceita. Quando vem uma notícia assim que é avassaladora do ponto de vista de revelação, aquilo se propaga instantaneamente. Hoje, com os recursos que tem, é imediato. E muda tudo, né, repentinamente. Então as coisas podem sofrer mudanças muito rápidas. Muito rápidas. É certo. Se houver uma conscientização rápida, né? Valeu, Flavião. Obrigado pelo toque. Aqui a gente está com um plano um pouco diferente hoje aqui, por isso que eu coloquei um pouco torta mesmo. O pessoal está vendo a gente um pouquinho torto por aí hoje. Bom, mas tem mais alguma coisa relevante aí? Vocês querem saber mais alguma coisa, pessoal? O Anderson, encarei que você é Anderson. O Alfredo Narras hoje está aqui com a gente, batendo um papo aqui, falando sobre esse tema. A gente já gravou alguns programas muito bacanas aí, falando sobre uma maior abrangência até sobre essa questão espírita, questão ufológica. Ele falou sobre as experiências dele com o Chico Xavier. A gente falou, um dos temas aqui foi muito interessante, nós falamos sobre as várias formas do suicídio, né? Esse é um assunto que rende, tem muita coisa para ser dita. E suicídio, tem que ter cuidado. O suicídio é uma coisa que não se fala muito, mas está em epidemia. Inclusive, a gente sabe que muitos trens e muitos metrôs param de funcionar ou diminuem a velocidade, exatamente porque na Europa é comum. Na Europa é comum isso? Comum. Eu estive em Montreal, no Canadá, em um mês, eu devo ter visto uns 10 ou 12 suicídios. Nossa, gente. No metrô. Trilho do metrô. De repente parava tudo, saio e pego o trem na próxima estação. Aí você ia ver o que está acontecendo com o suicídio. Então, aqui também, ali nas linhas que a gente tem aqui, lenta. Vai lento por quê? Porque tem corpo ali, né? Tem vários... É um paradoxo, né? A gente luta pela vida e tem gente tirando a vida. Troco de nada. É complicado mesmo. Bom, mas então a gente vai ficando por aqui, né, Anderson? Anderson é o que falou, por isso que eu estou confundindo você. Tranquilo, estamos em casa. Bom, mas então a gente vai agradecer a vocês aqui pelo contato, por estarem com a gente. E a gente falou então aqui com o nosso querido Alfredo, que fala muita coisa bacana. A gente ainda vai falar muito mais outros temas aí com vocês, tá? Estamos, quando você quiser. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado por estarem com a gente então, em mais esse tema. E fique com a gente que o nosso querido Alfredo aqui trouxe muitas coisas e vai trazer outros temas ainda muito mais legais aqui com a gente para conversarmos juntos aqui com você no Tocando Oculto. Valeu, gente. Obrigado e até lá.